E aí, pessoal? Vamos continuar essa novela aqui do Jeep Willys? Tá longa essa novela, mas vamos lá. Vamos continuar nela, né? Aqui eu quero atualizar vocês e já mostrar como está o momento até agora. Só que antes disso, se você não é inscrito e está olhando o canal pela primeira vez, se inscreve lá para acompanhar essa novela do Jeep Willys. Esse Jeep aqui, ó, que até aqui tá desde a desmontagem, desde a volta dele, que a gente andou antes de desmontar, tem tudo lá. No caso, a playlist do Jeep Willys tá repleta de vídeos desse Jeep aqui, né? Então até aqui onde chegou, se você quer ver para trás, vai lá na playlist, tem os vídeos de tudo que é jeito lá. Tá bom, gente? Então se inscreve, ativa o sininho e já compartilha para ajudar o canal. E agora eu vou mostrar para vocês como eu cheguei até aqui e por que eu cheguei até aqui. Vamos olhar junto agora aqui. Ó. Como vocês sabem, tem uma exigência da Maitê que ela não quer o setor pelo lado de fora, né? Pelo lado de fora aqui da grade do Jeep. Né? Então a gente vai deixar ele por dentro como ele era antes. Só que agora a gente vai dar uma reposicionada nele para ele ficar melhor, porque do sistema que estava antes, ele batia no amortecedor, ele batia na tampa do diferencial, então ele estava bem problemático. E agora aqui, foi o melhor que eu consegui deixar sem tirar ele para fora. Eu consegui ganhar ele o máximo para frente possível. Antes ele não tinha esses tuchos internos aqui, ó, que aqui vocês vão olhar um buraco, mas vocês vão entender que esses buracos aqui eles vão sumir. Porque esse chassi ele tá cheio de emenda aqui, ó, e buraco, porque pelo jeito ele já andou quebrando mais vezes aqui o chassi com o setor que estava do jeito antes, né? Que ele não tinha os tuchos. Tu ia apertando, ele ia empurrando para dentro, empurrando para dentro, empurrando para dentro. Então, eu fiz uns buracos aqui maior porque estava tudo tapado com solda, então eu não ia conseguir furar. Aí eu cortei maior porque isso aqui não vai importar para nós. Por quê, gente? Olha só. Essa chapa aqui, ó, ela vai aqui na frente. Daqui a pouco eu vou colocar ela para vocês verem, que eu vou tirar o setor daqui de novo. Mas eu quero mostrar para vocês agora aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui as barras só estão encaixadas, assim, mais ou menos. Mas lá no outro lado eu instalei um munhão, só para ver ele articulando, para ver se não ia pegar em nada. Já testei ele todo baixo, batendo nos batentes, então já consegui fazer isso. Já subi, no caso, o eixo no batente, para ver se não vai pegar o terminal da direção, nessa travessinha aqui monstruosa que eu fiz. A princípio aqui está aprovado, então a gente vai fixar o setor. Aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse terminal aqui, que eu vou arrancar o setor agora daqui do lugar, para mim continuar, para vocês verem o melhor ainda. Não vou tirar daqui agora. Para aí. Voltando. Ó, aqui teoricamente eu teria virado todinho para a esquerda o Jeep. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Vocês sabem que aqui eu vou ter que bolar uma panhard, né? Vou bolar uma panhard. Então, o que acontece? Essa base aqui, ó, lá do outro lado, eu vou fixar um ponto que ele vai dar um melhor alinhamento com o terminal da direção. Então, eu vou fixar um ponto e aqui, nesse lado, eu vou ter que fazer, que eu comecei aqui, ó, eu deixei para terminar junto com vocês. Eu comecei aqui, digamos, nosso gabarito de papelão, que ele vai mais ou menos assim. Daqui desse ponto eu vou puxar a panhard. A panhard ela tem que acompanhar, basicamente ela tem que ficar na sombra da barra da direção. Se a barra de direção subir, ela tem que permanecer a panhard acompanhando a barra de direção. Necessariamente ela não tem que ficar atrás da barra de direção, mas ela tem que ficar com o mesmo ângulo da barra da direção. Então isso é uma coisa muito importante. A gente tem que manter esse alinhamento. Então,
Eu vou pegar lá naquele lado para vocês entenderem, mais ou menos aqui nesse ponto, eu vou pegar um eixo. E aqui deste lado, com a mesma referência de altura que tem lá, eu vou ter que fazer tipo de uma mão aqui, ó. Digamos uma mão. Eu vou cortar mais ou menos. Vou ter que ver direitinho, mas mais ou menos aqui assim. E vou ter que fazer um terminal aqui para pegar essa barra da Panhard. Então isso aqui eu vou ter que fazer depois que o setor estiver já melhor posicionado, para a gente poder ver junto. Eu vou subir a suspensão, descer a suspensão para ver como é que vai ficar. E aí a gente vai estudar, vamos continuar estudando isso aqui. Só que antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar a base que eu fiz aqui. Eu vou tirar o setor fora. Aqui desmonta e monta, desmonta e monta muitas vezes. Tem um ditado que diz, mede 10 vezes e corta uma, né? É mais ou menos isso aí que a gente tem que fazer aqui. Não tem muito diferente disso, não. Mas vou dizer para vocês, é um desafio colocar esse setor pelo lado de dentro. O braço dele, a articulação, né, o pitman dele é virado para trás, então ele fica praticamente batendo no eixo. Então ele é bem complicado. E aqui está a chapa, ó. Essa chapa aqui ela vai ser toda soldada, já vai ser um reforço para esse lado aqui. Então eu vou conseguir soldar ela toda aqui, ó. Vou conseguir reforçar bem. E aqui já vai ficar uma base para não articular a parte de cima do setor, porque antes era preso com uma cantoneira. Agora a gente vai posicionar aqui. Vou dar uns pontos de solda. Não vou arreiar-lhe solda, por causa que depois, quando o chassi estiver fora, vou cuidar disso, né? A gente não vai se apegar nisso agora. Então vamos fazer o suficiente aqui para ficar bem estruturadinho, para a gente poder testar direito. Uns pontinhos de solda agora. Está ponteado o suficiente para não cair agora quando prender o setor. Isso é importante. Agora pelo menos está com a chapa. E claro que a gente vai ter que colocar de novo o setor, né? E os parafusos daqui a gente não tem ainda. Então esse vai ser outro problema. Vou ver se eu consigo adaptar um parafuso mais longo. Deixa eu pegar um aqui que eu tenho. Comprar depois os parafusos certinho. Apertar ele um pouquinho, parafuso de cabeçote, viu? Pelo menos eu consigo apertar ele um pouco. Depois tem que medir direitinho e comprar os parafusos certos. Posicionar de novo aqui a barra. Setor, o braço pitman dele vem até aqui. Isso aqui tudo vai influenciar para nós depois na hora de botar amortecedor. Vai influenciar bastante. E agora a gente tem que ver aqui isso aqui. Que a gente vai desenvolver agora. Aqui a gente tem que ver agora para colocar o alinhamento. Como, aonde, quando e até onde. A vantagem do papelão é que a gente consegue cortar ele e ir moldando. Melhor que perder uma chapa, né? Digamos que seja aqui o furo nosso. Vamos fazer aqui. Vamos ver se vai dar aqui, né? Vou dizer pra vocês, assim, a gente começou na pior parte, que é a suspensão dianteira. Porque a traseira eu acredito que não vai ser tão complicado assim. Eu espero. Mais ou menos isso. Necessariamente não nessa
robustez toda aqui. Mais ou menos isso. Aqui no caso a gente está ficando, como vocês perceberam, na linha da barra. Só que aqui eu vou ter um problema lá naquela base. Eu preciso descer ela um pouco. Eu teria que ficar mais aqui, ó. Para me descer um pouquinho, que lá eu vou pegar abaixo da barra. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou descer ele e largar no batente. Olha só, gente, como fica apertado. Não pega em nada, mas o fininho é grande. É uns 5 milímetros afastado da barra. Aqui tá batendo nos batentes. Vou largar ele reto aqui, como fosse reto. E aqui, de novo, nosso suporte. Ele teria que ficar o mais próximo do centro aqui, ó, na linha reta, né? Até a gente pode afastar um pouquinho, não vai ter problema. O importante mesmo é manter o alinhamento. Então aqui, digamos que ele ficaria aqui, só que ele está alinhado com a barra. Quando eu chegar lá naquela parte, que vai ser um problema. Talvez eu vou ter que aumentar um pouco mais aqui, ó. Vou ter que sair do alinhamento. Agora, se vocês olharem a barra aí pela frente, a barra está reta. Então, meu ponto de ancoragem lá da Panhard vai ter que ficar o máximo em linha reta também. Então, como ela vai ser mais baixa, eu vou ter que vir aqui assim, ó, com ele. Então, a gente vai ter que fazer um papelão novo aqui. Podia grampear esse papelão aqui. Eu vou economizar no papelão, vou pegar o grampeador. Eu emendei o papelão aqui agora, ó, economizando o papelão, estou gastando todo o papelão que tem disponível. Então agora a gente vai devagar aqui. Vamos ver se a gente chega numa profundidade aqui satisfatória. Acho que está muito, muito profundo. Vamos voltar um pouco. Vamos subir 1 centímetro. E agora? Agora está interessante. Eu vou ter que pegar e fazer uma simulação aqui. Pessoal, eu acho que é mais ou menos isso aqui, pelo que tudo indica. Eu vou tentar agora elaborar um ali na ponta, para a gente conseguir fazer um simulado antes de cortar essas peças, né? Mais papelãozinho. Hoje é aula de artes, viu? Depois vamos pegar uns papel crepom aqui, algumas coisinhas assim. Vamos fazer umas colorido também aqui. As canetinhas. Qual é a ideia aqui, pessoal? Ó, vamos simular aqui como fosse uma chapa, ó. Mais ou menos isso. Faltou material. Mas tá bom, pra gente ter uma ideia já vai dar. Digamos que seja mais ou menos isso aqui, que eu tenho que afastar, né, ele. E aqui teria o furo do terminal. Vou pegar umas fitas aqui e vou colar tudo pra gente poder fazer uma simulação. Aqui parou reto, não pega, tá livre. Aqui a Panhard, pessoal, eu não sei ainda se eu vou fazer com terminal assim de direção ou vou fazer com bucha de poliuretano. Não sei ainda, gente. Eu vou ter que ver isso ainda. Não cheguei lá, como disse. Mas é mais ou menos isso. Eu consigo soldar ali, soldar cá, soldar lá. Aqui tinha que ser maior isso aqui. Vamos pegar mais papelão. Vamos fazer agora uma leve gambiarrinha aqui, para a gente poder fazer um simulado, antes de fazer a peça definitiva. Isso aqui só para te ter uma ideia, gente. Aqui a gente vai usar uma Panhard de mentira. Gostei de alicate 3G. Vamos usar uma Panhard falsa. Melhor usar uma falsa que perder uma verdadeira, né? Então aqui seria nosso ponto da Panhard. Agora a gente vai ver o outro lado lá para fazer um jeito de colar ele lá. A gente vai fazer aqui um jeitinho para articular, porque essa nossa barrinha aqui não vai funcionar como Panhard, né? Se ela funcionasse, ia ficar ela mesma. Aqui eu vou pegar e vou colocar, vou fazer um molhalzinho aqui, ó, só para ela poder correr,
para a gente ver se ela vai manter o alinhamento. Mais ou menos isso aqui. E aí, pessoal, as duas estão no mesmo ângulo. Ficou bem interessante. Um jeito fácil e barato de testar. Ó. Ficou as duas no mesmo ângulo. Claro que isso aqui depois a Panhard vai compensar, né? E aí a gente vai ter que dividir, mas aí a Panhard vai ter regulagem. Mas o suporte em si ficou bom, porque vista frontalmente, tá no alinhamento que a gente queria. As duas estão em paralelo. A distância que tem aqui, tem lá. Que é isso que é importante para nós. Tem que manter esse alinhamento. Senão a direção compensa para um lado e a barra para outro. E aí nunca vai dar um paralelo com a direção. Que quando a gente passar num buraco, por exemplo, vamos dizer que mergulhou a frente no buraco, a Panhard vai empurrar o eixo para um lado. A mesma coisa o setor vai empurrar. Então a direção vai estar parada, ele vai descer reto. O eixo vai fazer isso para o lado, mas as rodas vão continuar reta, que é isso que é importante para nós. Se a gente botasse uma Forlink aqui, por exemplo, uma Forlink, vamos dizer assim, que a Forlink ela já bloquearia, não precisaria da Panhard. O que aconteceria? A gente ia passar num buraco muito profundo, que ia, vamos dizer que ia deslocar a mola tipo 4 polegadas, 5 polegadas. A barra da direção, usando o setor convencional, a barra da direção, o que ia fazer? Ele ia mergulhar e ele ia fazer isso aqui, ó, e empurrar o eixo. Então, vamos dizer que o Jeep ia dar puxada para o lado e voltar de novo, puxar para o lado e voltar de novo. Por isso que geralmente quem usa a Forlink usa aqueles setores que é full hidro, que é muito legal até por sinal. Queria eu botar um daquele, mas eles são bem caros. Mas aquele lá resolveria o problema. Então a Forlink seria, digamos, o setor direto no eixo. Não teria problema. Mas esse sistema assim com barra, a Panhard seria o mais aconselhável, que é o que a gente vai fazer aqui. Mas isso aqui vocês já viram, gente, ó. Baseado nisso aqui, desse jeito que vocês estão olhando, alinhado, a altura agora, deixa eu ver, confirmar a altura que está aqui. Ele mais ou menos em repouso, ele fica com, sem o peso da carroceria, ele fica com 30, 31. Ele está com 34 agora. Ele estaria mais para baixo ainda. Mas beleza, isso não vai influenciar nada para nós. A Panhard ela vai ser meio que, ela mantendo o paralelo com a barra da direção, beleza. Não importa se ele tiver 50 centímetros, 1 metro, 10 centímetros, não vai mudar nada. Ela vai sempre trabalhar no mesmo paralelo. A única coisa que vai mudar é que conforme tu vai levantando, ele vai arrastando o eixo. Ele vai arrastando o eixo, ó, vai levantando, arrastando o eixo para o lado, arrastando o eixo para o lado. Aí, a gente tem uma outra alternativa. A gente vai ter regulagem na Panhard, né? Lógico. E aqui, como eu tenho essa base aqui, ó, desse papelão aqui que está mostrando para nós, eu posso fazer tipo um furo aqui, outro furo mais aqui. Ó. Eu consigo compensar no furo também. Mas não é o caso. No nosso caso, a gente vai fazer só esse aqui por enquanto. Não vai ter necessidade, mas se quiser abrir depois, a gente vai ter a possibilidade. O nosso pescoço multioloco lá ficou legal. Digamos que ele vai funcionar bem. Não ficou o desenho mais lindo do mundo, mas eu acho que vai ficar bem estiloso depois de montado. De repente eu faço uns furos nele, fica com um design mais legalzinho. Mas esse aí é detalhe. Outra coisa aqui, pessoal, que eu quero mostrar para vocês, ó, que a gente vai fazer. Vocês lembram que eu falei num agregado, né? Tipo um agregado. Porque como o nosso ponto agora vamos dizer assim, de esforço, é aqui agora, nesse ponto. Ponto da mola, no caso, né? O que acontece? O Jeep, originalmente, ele tem um problema, como ele fica apoiado nas duas pontas, fica no meio não. Ele fica ali quase no final do motor, o jumelo, e a parte aqui da frente. Ele sempre tende a quebrar ali, e ele abre aqui. O que eu quero fazer? Eu quero bloquear, porque o peso do motor que faz ele abrir. Então eu quero fazer tipo um agregado. Não um agregado, uma travessa. E eu meio que desenhei aqui, viu? Ó, sou eclético. Nem sempre no papelão. Nem sempre papelão, ó. Viu? Ó, tem arame também. E o arame ainda é de alumínio ainda. Mas só para vocês entenderem, ó, ele ficaria aqui, ó. Por que eu fiz esse desenho aqui? Esse desenho aqui por causa do diferencial ali, ó.
Eu vou descer de novo ele bem baixo para ver que eu não confirmei ainda. Nada. Panhard ficou um luxo. Quase pega. Fininha é grande, mas não pega. Para vocês verem, ó. Olha como fica estranho. Fica estranho, mas funciona, porque ele já estava assim antes e funcionava, só que antes estava muito para trás. Olha como a barra fica inclinada, ó, por causa que o setor está pelo lado de dentro, né? Eu até pesquisei um setor que o braço fosse virado para frente. Aí você pergunta, tá, mas por que tu não vira esse daí para frente? Não tem como, gente. Aí eu vou virar para a direita e o Jeep vai para a esquerda. Eu vou virar para a esquerda e ele vai para a direita. Não tem como. Ele tem que ser ao contrário aqui dentro. Aí eu vi um setor, por incrível que pareça, idêntico a esse aqui do Opala, muito parecido, a mesma marca, ZF, igual, com o braço virado para frente. Só que ele é do JPX. Consegue um setor desse em algum lugar? Eu não achei em lugar nenhum para vender. Achei reparo, mas o setor em si eu não achei. Então vai ter que ser esse aqui mesmo. Se fosse do JPX aqui era perfeito. Virado para frente ia ser uma maravilha. Ia ficar a barra reta, ia ficar uma escondida atrás da outra da Panhard. Mas aqui já está na feição. Aqui, ó, vamos ver aqui, nosso agregado barra, ó. O que acontece aqui, gente? Qual é a minha ideia? Já vou comentar essa ideia com vocês agora. Ali eu tenho umas basezinhas presas, que vai ser meu ponto de solda, né, de ancoragem. Aqui a minha ideia é fazer o contorno, para evitar, né. Até aqui eu posso cortar um pouquinho mais, ó, não precisa ser tão longo assim. Posso cortar mais um pouquinho para não ter perigo de pegar depois. Aqui eu faço uma chapa com esse desenho. A minha ideia é fazer com uma chapa de 1/8. E faço uma aba nela como fosse um perfil U. Como fosse o sistema original do Jeep aqui, ó. Porque se eu pegar a chapa e colocar aqui, a chapa vai ficar flexível. Mas no momento que eu estruturar ela, uma em cada lado, tipo uma barra chata acompanhando esse desenho aqui, ó. Como fosse uma barra chata, né? Mas na verdade eu teria que cortar uma chapa com esse desenho. Vamos dizer que eu boto uma chapa aqui de 30 mm, 25, estrutura de verdade, gente. Aí fica bem reforçado. Porque a minha ideia é que ele não abra e não se torça. Então isso aqui vai me ajudar bastante. Ainda mais que a mola vai fixar exatamente aonde está o calço do motor. Então era o motor empurrando para fora e mais as molas agora. Então por isso que eu achei muito importante colocar essa travessa. E vamos colocar essa travessa. Mas aqui a gente vai acompanhar depois. Direitinho. Agora aqui, gente, eu teria que fazer esses suportes aqui da Panhard e bolar a Panhard. A minha ideia até inicial era usar esse tipo de coisa assim, ó. Isso aqui, basicamente, não na proporção, né? É a mesma coisa que eu fiz os links. Isso aqui é uma barra de ligação da direção de um caminhão. Esse aqui, se não me engano, é de um Acelo Mercedes-Benz. Não tenho certeza. Um amigo meu me conseguiu, que tem oficina, eu presto serviço para ele às vezes, o Kael. Aí então, isso aqui seria uma coisa bem interessante de eu fazer uma Panhard. Ele tem até, nota que ele tem até um desvio, ó, se quisesse fazer para desviar a batata do diferencial, daria. Mas a ideia inicial é usar uma coisa desse tipo. Claro, eu posso cortar, eu posso modificar ele, eu posso inventar alguma coisa aqui, né? Não sei ainda bem o que, mas tem como. Mas esse aqui você já tem uma ideia mais ou menos que o tipo de grosseria que eu vou usar aqui, né? O tipo de monstruosidade que eu vou usar. Olha, ele tem um terminal, esse terminal aqui é removível, que dá para comprar ele novo, né? Com exceção desse aqui que é preso na barra. Esse aqui, no caso, eu não teria muita alternativa a não ser abrir ele e tentar recuperar. Quem sabe? Mas eu poderia também usar um lado um terminal e um lado bucha de IPU. Também poderia usar, que eu acho até que seja interessante. Poderia ocar esse terminal aqui e usar uma bucha de IPU por dentro. Acho que ficaria legal e ia funcionar bem. E aí a outra vantagem é que o PU, como ele é flexível, ele tiraria um pouco da ressonância pro chassi, né? Então um lado seria rígido e o outro lado tiraria a ressonância. Acho que seria interessante. Então os passos que a gente vai tomar aqui agora é fazer essa chapa aqui, que foi cortada em papelão, cortar ela, que eu não sei ainda, pessoal, se eu for colocar ela em PU, aí tudo isso aí, para vocês entenderem como o troço é meio complicado. Como a gente está desenvolvendo aqui, é bem complicado. Não tem nem como acelerar muita coisa. Eu posso dizer para vocês que vai ser só uma chapa dessa aqui, mas de repente vai ser duas. Porque se eu for colocar uma bucha de PU,
É interessante eu colocar uma chapa do lado da outra e ancorar a bucha de PU no meio. Fica muito mais reforçado, né? Mas se eu for usar um terminal, eu só faria um lado, a chapa. Então fica meio conturbada a coisa. Mas a ideia é fazer duas chapas iguais para colocar uma bucha de PU por dentro. Talvez eu puxe a chapa mais para o ladinho um pouco, mais para o outro, mas que seja. Aqui a gente conseguiu ter a ideia de alinhamento e de posição. Eu acredito que ela vai vir um pouquinho para o lado, até vou puxar agora aqui um pouquinho para a gente ter uma noção. Deixa eu ver aqui. Como eu tenho espaço. Como a gente tem um espacinho e ela não vai atrapalhar em nada, de repente a gente consegue posicionar ela aqui. Ó. Que eu ficaria mais ou menos aqui, aí eu colocaria outra aqui assim, ó, afastada. Aí faria uma bucha de PU no meio, um lado eu usaria regulável. Poderia ocar o terminal também, aquele ali que vocês viram, e fazer uma bucha de PU dentro dele, também eu posso fazer. Uma coisa que é interessante dizer da bucha de PU, gente, eu estou falando bucha de PU. A bucha de PU funciona bem, ela é muito boa, ela aguenta óleo, pode vazar óleo em cima direto, que não vai ter problema, ela não vai corroer, não é que nem a borracha começa a desfazer, começa a apodrecer. A bucha de PU é muito resistente. Só que a bucha de PU ela dá uns ringidos se a gente não lubrificar ela. Na hora de montar depois, inclusive essas aqui do tirante que vocês viram fazendo, a gente vai passar uma graxa de cobre ou uma graxa grafitada e lambuzar ela bem de graxa, porque ela fica atritando com o material, ela fica fazendo aquele... É um rigido tipo... O que seria? Tipo esfregando uma borracha no ferro que ela fica escapando. Então ela vai fazer um rigido meio incômodo, se não lubrificar. Tem que lubrificar. Então aqui no tirante vai funcionar bem a bucha, mas ela tem que estar bem lubrificada. Vou dizer para vocês que é até interessante quando eu fizer essa bucha, eu vou bolar uma graxeira para ela, porque vai fazer barulho. Então até uma coisa de se pensar. De repente o cara pega uma engraxadeirinha e bota uma graxa grafitada, acho que é interessante. Mas vocês já sabem qual é o próximo passo, que a gente vai bolar esse sistema da Panhard e instalar no lugar, para a gente poder dar continuidade. E ainda a gente já vai estar chegando em seguida agora a Panhard. No caso do terminal aqui, o braço da direção, por enquanto vai ficar o mesmo, não sei se eu vou alterar ele, provavelmente eu vou. Mas de imediato agora vai continuar o mesmo, já vai servir como parâmetro para nós. Depois a gente tem que trabalhar os ângulos de caster. Para quê, gente? Eu preciso... Já estou dando um spoiler já para vocês verem o que tem pela frente ainda. Como é que é? Eu estou falando com vocês e já estou pensando o que eu vou ter que fazer para frente. E aí eu espero que vocês acompanhem lá, se inscrevam também quem está chegando agora, ativa o sininho, toda aquela coisa, né? Eu sou insistente, vocês já viram, né? Eu vou ter que colocar um munhão já está no lugar, provisoriamente, lógico. Eu comprei os reparos ali, eu comprei até na Joseval 4x4. Então eu tenho que esperar chegar, vai demorar um pouquinho. Mas o que eu vou fazer? Eu vou montar provisório, vou colocar a ponta de eixo, vou só jogar eles, vamos dizer assim. Para mim botar a roda no lugar, começar a girar ela, simular essa subida e descida, para ver se não vai pegar em nada. Porque até isso aqui que eu estou fazendo, eu estou correndo um risco. Depois eu colocar a roda aqui, virar e pegar o pneu. Aqui a chance é muito pequena, porque o pneu ele vem até aqui assim. Ó. Então ele não vai pegar. Mas é um risco, eu estou correndo. Talvez eu vou ter que tirar um pouco mais. Agora de imediato acho que eu já vou tirar um pouco mais, não precisa ser tão grande assim, que eu tenho um baita de um reforço por baixo. Então eu tenho que elaborar bem, ver os limites que eu tenho, porque eu tenho que bolar ainda a questão do amortecedor. Como vocês viram, eu estou com um arsenal de amortecedor aqui velho, e eu acho que eu vou colocar aqui na dianteira, pelo que eu medi, vai ser esse aqui que é o traseiro da Blazer. Só que eu vou ter que colocar ele um pouquinho em ângulo. Então a minha ideia é botar ele virado meio que para trás, assim. Aí eu vou ter que fazer um afastamento nele. Eu vou ter que ver se não vai pegar na pinça. Vocês estão vendo que é um monte de coisa que influencia no que eu estou fazendo? Não é só chegar e jogar esse monte de peça aqui e sair soldando.
a gente tem que estudar bastante. Por isso que acaba sendo demorado. Então aqui eu vou ter que elaborar direitinho, vou ter que ver a abertura máxima, vou ter que deixar uma folga. Eu não posso bater no batente e já está com o amortecedor fechado. Eu tenho que deixar ele com uma folguinha. Por exemplo, bateu no batente, eu vou deixar uns 2 centímetros, 3 centímetros com ele fechado. Ó, uns 3 centímetros. Aí eu vou ter que bolar um suporte para ele, que ele afaste aqui, ó, um pouco. Talvez eu nem consiga colocar aqui, talvez eu tenha que conseguir passar ele aqui para trás, que eu já estou estudando essa hipótese. Ó, aqui seria uma alternativa também. Ó. Eu posso pegar o mesmo eixo do link que tem aqui e posso colocar o amortecedor aqui atrás. Ó. Então eu também tenho essa possibilidade. Seria bem interessante até por sinal. Bem interessante mesmo. Acabaria com o meu sofrimento de querer colocar aqui na frente. Eu estou achando que vai ficar aqui mesmo. Mas a gente vai estudar junto depois. E tem a carroceria para colocar em cima, para ver alinhamento também. Tem chão, gente. Muito chão. Mas vocês entenderam. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês estejam acompanhando. Que eu agradeço quem está acompanhando. Quem está comentando também, é muito legal isso. Tem várias ideias, tem opiniões também, que é tudo levado a sério, viu, gente? Vocês não estão falando da boca para fora, não. Vocês dão o que eu pensar. Porque eu estou fazendo isso aqui, estou elaborando, desenhando e cortando papelão e pegando verrinho e esticando, tentando chegar ao melhor possível que não vai me dar problema depois. Porque eu sei que esses jipes aceitam tudo. Se a gente atravessar um ferro de obra aqui com um olhal e a gente andar, vai funcionar. Mas eu quero fazer uma coisinha como se fosse de fábrica, vamos dizer assim. Então por isso que esse empenho todo que a gente está tendo com ele aqui, fazer direitinho e mostrar tudo para vocês, que aí no futuro vocês vão ver, mas isso aí ficou legal, faz sentido, vamos fazer assim, vamos copiar o dele. Entendeu? Essa é a ideia, é ajudar quem quer fazer isso aqui no futuro. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido. Fica acompanhando os vídeos aí. Quem tiver meio perdido aqui agora, volta para trás lá na playlist do Jeep Willys, que tem mais vídeos lá. Muitos vídeos, na verdade. Tá bom então, gente? Até o próximo vídeo. Valeu!